Olá! Hoje eu vou conversar com vocês a respeito de uma outra síndrome, que é a síndrome de Turner. A síndrome de Turner é uma desordem genética, do cromossomo X, que acomete somente meninas. Então, naturalmente, nós mulheres temos 46 cromossomos, sendo então 46XX um cariótipo que a gente chama de normal. O que acontece na síndrome de Turner é que essas meninas acabam perdendo um X, ele pode ser perdido por inteiro ou uma parte somente do X. Dentro desse cromossomo X existe informações genéticas importantes, tá? Principalmente em relação à altura. Então, dentro dessa parte em que as meninas com síndrome de Turner acabam perdendo, existe um gene que é o gene SHOX. Esse gene ele é responsável pela altura, ele é responsável pelo amadurecimento da placa de crescimento. Então, quando as meninas com síndrome de Turner têm falta desse gene, acontece que o amadurecimento da placa de crescimento ela é mais rápida. Então, as meninas crescem, podem parar de crescer bem antes. Então, essas meninas têm baixa estatura. Essa seria uma das principais características da síndrome de Turner, é uma menina que tem baixa estatura. Mas a gente não pode esquecer que a maioria das meninas, então, vai ter um quadro bem típico. Então, o que precisamos ficar atentos, né? Então, é uma menina que tem baixa estatura, que pode ter o inchaço de mãos e pés, pode ter o que a gente chama de implantação baixa de cabelos, então o cabelo ele começa a sair mais aqui no pescoço. Pode ter também o que a gente chama de pescoço alado, que é um pescoço que parece que tem uma pele ligando daqui até aqui. Pode ter associado, nos casos mais graves, cardiopatia congênita. Pode ter várias pintas, né? Então a pele tem várias névoas que a gente chama. Pode ter infecções de repetição, doenças autoimunes também pode ser associado, mas o principal que chama a atenção e principalmente que é o motivo que muitas meninas chegam no endocrinologista é pela baixa estatura. Então 100% dessas meninas vão ter uma altura mais baixa do que o padrão familiar e dependendo do caso, muito mais baixo do que da população em geral. Então nesse caso, o diagnóstico precoce, enfim, além de todas as comorbidades que podem estar associado, permite também que seja feito o tratamento com hormônio de crescimento e isso melhora a altura final. Além disso, essas meninas podem ter também o que a gente chama de hipogonadismo hipergonadotrófico, ou seja, os ovários eles acabam não funcionando adequadamente e isso leva então à infertilidade. A maioria das meninas com síndrome de Turner são inférteis na vida adulta. Além disso, elas podem ter também alterações renais, alterações hepáticas, sangramento intestinal, enfim, um conjunto de outras situações que deve ser levado em conta e deve se ser monitorado. Em relação especificamente, então, à falha do crescimento, eu já falei então, a falha do crescimento acontece pelo pouco funcionamento daquele gene que chama o SHOX, né? Normalmente essa falha de crescimento ela começa a aparecer aí depois de uns 3 anos de idade, então a criança começa a crescer menos do que uma velocidade normal. E como elas também não entram na puberdade, muitas vezes tem ausência do estirão pubertário, o que acaba levando então aí uma altura final quase 20 centímetros a menos do que uma altura de uma menina que não tem síndrome de Turner. Então, em média, as meninas que têm síndrome de Turner ficam aí por volta de 1,43 m de altura, isso podendo ainda ser mais grave. Então, como minimizar, né? Então, eu vou focar hoje um pouco na altura e aí, então, no tratamento com hormônio de crescimento. É um tratamento que aumenta, assim, a altura final, né? Mas depende de alguns fatores para que tenha uma boa resposta. A primeira é a altura que se vai iniciar o tratamento com hormônio de crescimento. Então, lógico que começar muito mais tarde, uma criança muito mais baixa, a resposta vai ser menor. A altura dos pais também influenciam, né? Então, quando os pais são muito baixos, a gente sabe que isso também vai comprometer um pouco a altura final. Quanto tempo a gente vai ter para usar o hormônio de crescimento? Então,
a gente preconiza hoje começar por volta de uns 4 anos de idade, de tratamento com hormônio de crescimento. Se a gente começa muito mais tarde, com 9, 10 anos, quase próximo já de ter que começar a indução da puberdade, a gente tem pouco tempo de tratamento e muitas vezes essa resposta não é tão efetiva. Outra coisa que interfere é a dose. Nós sabemos que as meninas com síndrome de Turner, elas não têm falta de hormônio de crescimento. O que elas têm é problema nesse gene, que é o gene SHOX. Então, a dose que se deve dar para uma menina com síndrome de Turner é maior do que, por exemplo, em outras situações, por exemplo, como a deficiência de hormônio de crescimento. Então, ajustar a dose para uma boa resposta também é uma coisa que altera a altura final. Então, é importante manter uma dose um pouco mais alta. E o que os estudos mostram? Então, as meninas que trataram a síndrome de Turner, né, melhoraram então a qualidade de vida, melhoraram a autoestima e tiveram maior sucesso social. Aquelas meninas com síndrome de Turner que não tiveram oportunidade de serem tratadas com hormônio de crescimento, acabaram ficando aí com uma altura em torno de 1,32 até 1,54 numa média de 1,43, né? Ou seja, bastante abaixo de uma média de mulheres que não têm síndrome de Turner. E quando a gente começa então com o hormônio, em geral entre 4 e 6 anos, é lógico que isso depende um pouco, cada criança deve ser avaliado. Então, outra situação é a dose, né, que eu já falei, que depende muito. Aqui no Brasil, o protocolo de tratamento para síndrome de Turner, o governo ele libera o hormônio de crescimento a partir entre 2 e 5 anos de idade. A criança realmente tem que ter uma baixa estatura e tem que estar com uma idade óssea que ainda permite o tratamento, então menos do que 14 anos, e função tireoidiana normal. Esse tratamento ele deve ser monitorizado, né? Como eu falei, o hormônio de crescimento não é um tratamento inócuo, tem seus efeitos colaterais e as meninas com síndrome de Turner vão usar uma dose mais alta, então deve ser feito um tratamento, um acompanhamento com um endocrinologista. Bom, já falei um pouquinho da eficácia, então é um tratamento de longo prazo, mas que por isso que nós precisamos de tempo para recuperar esse crescimento e em geral as meninas que usaram o ganho de altura para quem usa o hormônio de crescimento, em média varia um pouquinho em relação aos estudos, mas em média de 5 a 8 centímetros, tem alguns estudos que mostram que inclusive o ganho pode ser um pouco maior. E quando parar o hormônio de crescimento? Então, a gente deve parar o hormônio de crescimento em algumas situações, lógico, se tiver algum efeito colateral grave, se a criança realmente não estiver respondendo, mas se estiver respondendo bem, acho que 2 coisas principais. Então, é quando a velocidade de crescimento ela está menor do que 2 centímetros por ano, ou quando já tem uma idade óssea maior do que 14 anos, o que não teria um benefício. E ficar sempre atento aos efeitos colaterais do hormônio de crescimento, né? O médico que vai acompanhar, ele vai estar conduzindo tudo isso, então para evitar a hipertensão intracraniana, o escorregamento de cabeça de fêmur, que pode acontecer, é raro, né? Mas pode acontecer. A escoliose também deve ser avaliada. Vários estudos mostram uma certa segurança em relação ao hormônio de crescimento, melhora aí de lípides, melhora de outras funções muscular, por exemplo, não só na síndrome de Turner, mas como em outras síndromes. Então, para finalizar, o que a gente pode aprender aí da síndrome de Turner? Então, que o diagnóstico precoce ele é fundamental, o hormônio de crescimento ele deve ser oferecido para aquelas meninas que ainda têm condição de tratar, porque ele melhora a altura final. O acompanhamento regular com o endocrinologista é fundamental, principalmente para monitorizar aí os efeitos colaterais. Então era isso, obrigado. Um abraço a todos.